E a leitura que eu escolhi hoje para partilhar, a palavra que eu escolhi para partilhar, está lá em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 7, de 1 a 8. Mas eu vou ler só um pequeno trecho para que você possa, junto comigo, perceber a força e o poder da perseverança. Preste bem atenção, escute bem essa palavra. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Vou repetir. Orar sempre, sem nunca desistir. Orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E também, naquela mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura dos juízes e pedia: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: não temo a Deus e não respeito a ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer justiça para que ela não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que disse esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por Ele? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de noite gritam por Ele? Não vou ler até o fim, porque você conhece essa história e talvez aquilo que eu vou acrescentar seja, digamos, redundante ou nem se faz necessário, porque olha a comparação tão simples que Jesus faz. Uma mulher que pede a um juiz, ele faz questão de lembrar que o juiz não era um juiz justo, não temia ninguém, nem acreditava em nada, mas só porque aquela mulher estava enchendo a paciência dele, ele disse: eu vou logo atender. Aí você coloca isso na tua relação com Deus, lembrando as diferenças. Deus não é esse juiz injusto, nem vai nos responder porque fomos chatos ou porque está importunando. Não. Deus é aquele, diz o Salmo 33, e vários salmos vai também falar isso. É aquele que ouve a nossa prece, aquele que está atento à nossa oração. Por isso é preciso, eu repito as palavras de Jesus: orar sempre e não desistir. Não desistir. Miramonte está perguntando ali, Lucas capítulo 18. É o começo do capítulo 18, do 1 até o 8. Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. E aí nós vimos a pessoa de Santa Rita, que viveu a condição de mãe, de esposa, de viúva e também de religiosa. Ela que fez tudo por obediência. A primeira obediência dela foi ao pai dela, que escolheu um homem para ela casar, e ela nem queria, porque ela queria ser esposa de Cristo. Ela queria entrar no convento. Mas em respeito ao seu pai, por obediência, ela aceitou. E aí Santa Rita viveu uma vida de sofrimento com um marido ruim. E o que fazia ela? Rezava, não desistia da oração.
a força do poder da oração na vida de Santa Rita nos mostra, meu irmão e irmã, que podemos fazer a diferença na nossa vida. E aí, eu queria completar nossa conversa com essa grande devota de Santa Rita. Ô Rosana, por que você voltou hoje? Quem te trouxe de volta hoje foi Santa Rita, né? Por quê? Diz aí pro pessoal. Quem me trouxe hoje foi Santa Rita. Esse quadro aqui foi eu que pintei, viu, padre? Sim? Esse foi o primeiro quadro que eu pintei, porque eu senti assim que tinha que evangelizar as crianças. E quando a gente procura um quadro, alguma coisa de um santo, para dar de presente, a gente não consegue. Aí eu falei, eu tive essa ideia e comecei a fazer. Esse foi o primeiro que eu fiz, porque eu sou devota de Santa Rita, eu amo Santa Rita. Eu falei, esse aqui vai ficar comigo. Por quê? E deixa eu te perguntar uma coisa. Mas você fez isso antes de começar a cantar na Vida Reluz ou foi depois? No começo do meu casamento, padre, eu passei assim dificuldades mesmo. No começo do casamento, a gente passa, a gente sempre assim, adaptação, e era o boom do Vida Reluz, assim, eram muitos shows, muita coisa, a gente não conseguia às vezes. Aí teve um dia que eu tive um sonho com Santa Rita. Eu sonhei que uma colina, eu estava rezando, pedindo ao Senhor, faz um milagre, Senhor, né, que a gente consiga entrar numa harmonia, eu e meu esposo, porque precisa ter esse equilíbrio, né? E que eu também encontrasse esse equilíbrio. E depois o padre Joãozinho fez a gente parar um pouco, porque eram muitos eventos, e o padre deu 6 meses para a gente no silêncio. Isso tudo aconteceu. Mas nesse período eu sonhei que eu descia um vale e eu subia. Era uma procissão, padre. Era em fileira. E ao chegar em cima, tinha uma mulher de preto, eu ficava olhando. Quem será aquela freira? Eu ficava olhando, quem que era? Padre, quando eu cheguei, ela tinha uma marca na testa, um sangue. Assim, né? Um furo na testa. Aí eu falei, nossa, é Santa Rita de Cássia. Ela estava acompanhada de um anjo. Ela olhou para mim e ela falou, você vai passar 3 grandes tribulações. E aí eu me vi dentro de uma casa com um terremoto, e eu, meu esposo e o meu filho, e uma voz veio e falou assim, se esconda ali. Falou assim, se esconda ali. Aí eu acordei desse sonho, e depois disso, eu fui me aprofundar em Santa Rita de Cássia. Por que ela apareceu para mim em sonho? Isso é tão real que eu consigo ver. Aí eu li a história dela, eu assisti filme, e eu fiquei maravilhada. Que mulher forte, que mulher assim obediente, que mulher entregue a Deus e persistente e não perdeu a fé da maneira que ela foi conduzida. Mesmo, né, depois que o marido faleceu, que ela foi, porque ela queria ser religiosa, ela queria ser de Jesus. A maneira que ela foi conduzida milagrosamente dentro do convento, que as irmãs não tiveram outro jeito a não ser, não é de Deus, nós temos que acolhê-la. Uma viúva. E ela forte assim, ao ponto de orar para Jesus, que se os filhos dela quisesse vingar a morte do pai, como a família pedia, né? O povo daquela época. Então, se ela começou a orar, Jesus, os meus filhos, eu prefiro que o Senhor leve os meus filhos do que eles percam a salvação. Sim, é muito forte a história dela. Então, assim, Rosana, para as pessoas que estão na live e não conhecem a vida de Santa Rita, embora seja muito conhecida, só para a gente entender. Santa Rita, ela queria ser freira, não foi por obediência ao pai, casou com um homem. Um homem era Sim, muito ruim, né? Chamava muito. Paulo Ferdinando. Ele batia nela, inclusive, ele batia nela, e ela sofreu muito. Então, ela A orava pela cidade conversão do não filho, gostava dele. sabia? Então, ela rezava muito pela conversão dele. Ele se Uhum, converteu, mas só que ele passou a ser um homem muito bom, só que pelo tempo que ele teve de ruindade, ele fez ruindade com todo mundo e acabaram matando ele. E ela teve sim. 2 filhos com esse homem, e os 2 filhos não eram não eram pessoas ruins, Eram só que, crianças. só que ficaram com raiva e queriam se vingar da morte do pai. E aí foi esse pedido que tu lembraste agora, que Santa Rita pediu a Deus para converter o coração dos filhos, e os filhos adoeceram, se converteram antes de morrer,
né? Isso. E morreram, e ela, sem marido e sem filhos, pôde responder à vocação e entrou na vida religiosa, né? E entrou. O senhor resumiu perfeitamente, é isso. Então, é uma história linda. Eu percebi assim, quem não passa por dificuldades, né? As esposas, os esposos, mas é preciso, que nem a gente falava, né, do perdão, mas é preciso perseverar na oração, não desistir do seu marido, não desistir da sua esposa, gente, não desistir da sua família, porque o que nós queremos é a salvação. O nosso prêmio não está nesse mundo. E Santa Rita, ela viveu assim, de maneira tão nobre e tão de Deus, esse tempo todo que ela foi mãe, que ela foi esposa, que ela foi mãe, e depois a história dela após ela entrar no convento, Jesus Cristo, né? Os milagres, o milagre. E você sabe que aí ela era muito contemplativa e ela rezava tanto olhando para a cruz de Cristo, que conta a história que da coroa caiu um espinho, fez uma chaga e fedia muito, ela não deixava ninguém tocar nem cuidar, ela sofria com dores com aquilo, passou 14 anos com aquelas chagas, e depois também, outra história muito bonita, que ela tinha lá um pé de uva velho, morto, o pé de uva já estava morto, e a superiora mandou ela colocar água naquele pé de uva, e as outras irmãs ficavam rindo dela todo dia. E ela perseverando, ela rezava e pedia ao Senhor, ia lá, rezava e colocava água. Até que hoje, ainda hoje, você sabe que quando você nasce o pé de uva e se forma como é que chama? Uma parreira de uva, ela dura em torno de 80 anos. Essa de Santa Rita faz mais de 600 anos. Você pode chegar lá na Itália, lá em Cássia, que ainda tem uva dessa videira, dessa parreira de Santa Rita. De tão perseverante que foi a oração dela e tão forte. Então, não tem como não perceber a ação de Deus na vida daquela mulher através da oração. E mais uma coisa assim que me tocou muito com Santa Rita, como a gente falou, ela queria muito ir com as irmãs até o Papa. Mas ela tão adoentada, na cama, com muitas dores, mau cheiro, ninguém queria chegar perto. E aí, milagrosamente, no dia que as irmãs iam, ela simplesmente acabou tudo, passou aquele mau cheiro, ficou curada e foi, junto com as irmãs, visitar o Papa, receber a bênção, e voltou e continuou, depois o estigma voltou. Olha... Rosana, é causa dos impossíveis mesmo. Deixa eu fazer uma proposta a você. Fala um pouco de Santa Rita cantando, que eu sei que você escolheu uma música. Nós conversamos hoje e você disse, padre, qual seria a música? Eu disse, o Espírito Santo vai te falar. Qual foi a música que o Espírito Santo mandou você cantar? Padre, foi tão bom que a gente se mexe, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu não sei nenhuma música de Santa Rita? Eu comecei a procurar. Eu falei, não, eu preciso saber uma música de Santa Rita. Eu amo tanto Santa Rita, eu nunca cantei para Santa Rita. Ah, não. Aí eu peguei uma música muito bonita, não é o hino de Santa Rita, é uma outra. O compositor é Lúcio Lorena e Paulinho Duarte. É uma música antiga, mas olha aqui, padre. Ó Santa das causas impossíveis, viemos recorrer à vossa luz, que acalma os corações e alimenta nossa fé, que a paz no meu Jesus. Perfumai nossos caminhos, dai-nos força e proteção, atendei nossos pedidos, estendei-nos vossas mãos, perfumai nossos caminhos, ó Santa Rita, dai-nos força e proteção, ó Santa Rita, atendei nossos pedidos, ó Santa Rita, estendei-nos vossas mãos.
Fizestes de vosso sofrimento uma ponte para chegar ao Pai. Abençoai nossas famílias, Santa Rita, nossa vida iluminai. Perfumai nossos caminhos, dai-nos força e proteção. Atendei nossos pedidos, estendei-nos vossas mãos. Perfumai nossos caminhos, ó Santa Rita, dai-nos força e proteção. Ó Santa Rita, atendei nossos pedidos, estendei-nos vossas mãos. Seu exemplo de amor nos dá alento, nos conforta, nos ensina a caminhar. Santa Rita, faz de nós os vossos filhos, nos envolve, nos acolhe em teu altar. Perfumai nossos caminhos, dai-nos força e proteção. Atendei nossos pedidos, estendei-nos vossas mãos. Perfumai nossos caminhos, ó Santa Rita, dai-nos força e proteção. Ó Santa Rita, atendei nossos pedidos. Ó Santa Rita, estendei-nos vossas mãos. Ó Santa Rita, rogai por nós. Ó Santa Rita, rogai por nós. Valeu, Rosana. Deus abençoe. Realmente o Espírito Santo não erra nem na hora de escolher uma música, né? Ele mandou a música tão linda que eu não conhecia, agora vai ficar no meu repertório aqui para Santa Rita. Padre, Tá bom. novamente gratidão, que Santa Rita, então, rogue por todos nós. Meu povo, Deus abençoe a cada um, Santa Rita fica conosco. Amém. Amém, Padre.